Saudações, amados irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez a um estudo da Santíssima Palavra de Deus. Que privilégio poder estudar as profecias através desse humilde canal, A Voz de Ezequiel 9, um canal especialmente dedicado para estudar as profecias de maneira responsável, profunda e super avançada. E hoje vamos falar sobre a purificação da Igreja do Senhor, como que Deus vai purificar a sua amada igreja. Está fazendo muito calor aqui, mas agradeço a Deus porque tem países onde é neve que cai, é muito frio, especialmente os países agora de Europa, Estados Unidos, Canadá, nesta época do ano, né, fevereiro para março, ainda faz muito frio. Eu agradeço a Deus pelo calorzinho aqui. Então, meus irmãos, aqui a purificação da igreja. E o estudo vai ser praticamente baseado sobre alguns textos do testemunho de Jesus, né? E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Infelizmente, tem alguns dos nossos irmãos que não acreditam mais ou nunca acreditaram no testemunho de Jesus. Ou colocam o testemunho de Jesus em segundo lugar, tipo assim, que não tem muita importância, somente a Bíblia. Se é o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, não tem tanta importância. Infelizmente, muitos pensam assim. Porém, como a Bíblia diz, e o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, quem quer que rejeita o espírito de profecia, não está rejeitando Ellen White. Na verdade, Ellen White somente foi um instrumento através do qual foi revelado o testemunho de Jesus. Então, quem rejeita o testemunho de Jesus está rejeitando o próprio Jesus. E quem rejeita o testemunho de Jesus, automaticamente, talvez sem saber ou sem querer, está abraçando o testemunho do diabo. E o testemunho do diabo é o espírito da mentira. O espírito da mentira. Porque o diabo é o pai da mentira. Que fique bem claro. Então, cada vez que você rejeita o testemunho de Jesus, pelo seu comportamento você está abraçando o espírito ou o testemunho do diabo, que é o espírito da mentira. Que Deus nos ajude a fazer a melhor opção, né? a melhor escolha, abraçar o espírito de profecia, que é o testemunho, o verdadeiro testemunho de Jesus. Vamos falar sobre a purificação da igreja. Sabemos que a igreja remanescente, que é a igreja adventista do sétimo dia, é a menina dos olhos do Senhor. Deus ama a sua igreja. De tal maneira que Deus invadiu ela com muita verdade. Deus colocou dentro dela muitas e poderosas verdades para os últimos dias. Deus viu a necessidade de enviar mais luz, mais mensagem, especialmente a mensagem do Elias de hoje. Mensagem que vem para acordar o povo de Deus, despertar o povo de Deus. Muito importante isso aí. Então ela é a menina dos olhos do Senhor. E lógico, nem eu, nem você, não permitiria que alguém entrasse o dedo nos teus olhos para tocar a menina dos teus olhos. Com certeza eu não aceitaria. Automaticamente, a minha reação, se alguém fosse entrar o dedo nos meus olhos, a reação imediata seria esquivar, né? Esquivar essa mão, tirar a mão, proteger meus olhos, né? Então imagina você, se Deus vai permitir que o diabo coloque o dedo na menina dos seus olhos, que é a sua amada igreja. Não. Então aqueles que hoje estão bagunçando com a casa de Deus, tornando essa casa de Deus como lugar de comércio, para fazer bagunça, idolatria, um lugar onde a presença
a presença e a glória de Deus se tem se afastado por causa do nosso mau comportamento, aqueles que não querem viver de toda a palavra que sai da boca do Senhor, aqueles que rejeitam o testemunho de Jesus e abraçando o testemunho do diabo, que é o espírito da mentira, imagina se Deus vai permitir que eles destruam a sua amada igreja. Não, meus irmãos. A igreja de Deus não vai cair. Quem que é que vai cair são os acãs na igreja de Deus. E qual igreja cairá? Babilônia. Caiu Babilônia. A mensagem do segundo anjo. Então a igreja adventista, sendo que não é Babilônia, ela não vai cair. Aqueles que estão querendo que ela seja Babilônia, se torne uma Babilônia, infelizmente Deus vai ter que intervir e eles cairão. E a igreja permanecerá fiel e firme com o remanescente fiel dentro dela. Com certeza absoluta. Então isso é muito importante que você entenda, que você saiba disso. Você líder, você ancião, pastor, você simples membros da igreja, Deus não vai deixar que Satanás faça com que a sua amada igreja caia, desapareça. A igreja que vai cair e que está já numa condição de queda é Babilônia. E vai cair mais até desaparecer. Sim. E a igreja que vai vencer é a amada casa de Deus. Que hoje muitos estão trabalhando para invadi-la com costumes da Babilônia. Fazer com que ela se pareça o mais próximo possível a uma Babilônia. Costumes da Babilônia, práticas babilônicas, músicas da Babilônia, modas da Babilônia, mini saia, roupas indecentes, salto alto desse tamanho. Toda a prática de Babilônia, maquiagem pesadas, unhas de todo tipo de cores. Em uma mão você pode ver 3, 4, 5 cores. Sim. E são membros da igreja remanescente, muitas vezes. E às vezes são batizados assim e permanecem assim. E é uma má influência para a igreja remanescente. Ou será que você nasceu com uma unha, uma cor preta, outra unha com uma cor vermelha, na mesma mão tem uma cor azul? Oh, meus irmãos, isso é terrível. A alimentação alimentação que faz mal para o nosso corpo, e que um dos princípios da igreja remanescente é a alimentação saudável, para que a nossa mente possa ser saudável. Uma mente saudável e um corpo saudável para oferecer a Deus um culto racional. Não é isso que diz Romanos capítulo 11? Rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Sacrifício vivo, agradável. Ora, você comendo qualquer coisa, imitando as igrejas caídas de Babilônia, comendo qualquer coisa, Coca-Cola, café, carne, presunto, todo tipo de alimentação proibida pela reforma de saúde. Aí, que tipo de culto você está dando para Deus? Não será que você está imitando Babilônia? Sendo adventista? Não será que você está querendo que é a igreja do Senhor, você faz parte dessa igreja, e você em si é um templo do Espírito Santo? Não será que você está desejando que o inimigo te destrua? E pelo seu comportamento, destruir os outros? E mais quando você é um líder? Porque o comportamento de um líder, geralmente, infelizmente, né? Mas é assim. É imitado pelos liderados. Infelizmente acontece muito isso. Não deve acontecer, porque o modelo é Jesus, mas quando um grande líder faz,
é como se abrisse uma porta para que outros façam, né? Enfim, meus irmãos, Deus tem sua amada igreja, eu tenho certeza, ela não vai cair. Mensagem Escolhidas, volume 2, página 380, diz que não vai cair. Mas quem é que vão cair são os Acãs. Os Acãs, ou sim, tem muitos Acãs na igreja remanescente. Muitos Acãs. Muitas pessoas que não querem nada com Deus. E uma coisa eu vou falar para vocês. Em 1863, foi organizado formalmente, de maneira formal, oficial, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. No mesmo ano, foi revelada também a grande reforma de saúde, mostrando que, nesse ano, 2 grandes acontecimentos ocorreram. Que a organização formal da Igreja Adventista, Associação dos Adventistas, Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. E no mesmo ano, por não dizer um espaço de meses ou semanas, foi dada a grande visão sobre a reforma de saúde, mostrando que a mensagem do terceiro anjo é intimamente ligada à mensagem da reforma de saúde como o braço direito ao corpo. Embora a mensagem da reforma não é o corpo, mas o braço. Então não podemos fazer o braço, a mensagem inteira, não somente a reforma de saúde. Tem outras partes, tem outras coisas, tem profecias, tem outras mensagens, mas a mensagem de reforma de saúde é o braço direito. Então são 2 grandes acontecimentos. Geralmente você só ouve falar sobre a organização da Associação Geral, que é bom, 1863, mas também no mesmo ano aconteceu outro grande acontecimento, que Deus revelou através do testemunho de Jesus. Através do testemunho de Jesus, a grande obra sobre a reforma para a saúde. Onde o povo ia passar da reforma de saúde básica, de Levítico 11, para a reforma de saúde avançada da grande visão sobre a reforma de saúde de 1863. Sim, sim, claro, é Deus que manda. Não é você, nem eu, não sou eu que manda, Deus que manda. No início não é que Deus que falou, você vai comer isso, Gênesis capítulo 1, verso 29, não foi isso que falou? E os grãos, cereais, vegetais, né? Toda árvore que dá fruto, que dá semente, esse vos será por mantimento. Depois do pecado, Gênesis capítulo 3, aí, você vai ver que Deus vai acrescentar a erva. Né? Acrescenta. No início não tinha erva, mas por causa do pecado a gente vai precisar a erva para dar mais saúde. Por causa das doenças, acrescenta a erva. Sim. Depois do dilúvio, ele permitiu o consumo da carne. Mas vocês têm que lembrar também que antes do dilúvio, os canitas, a descendência de Caim, já comiam carne. Se deleitavam na morte dos animais para fazer churrasco, para comer, etc, etc. Isso está no livro Patriarcas e Profetas. Leia a parte que fala do dilúvio e você vai ver que a descendência de Caim já comiam carne, sem a permissão. Antes do dilúvio, sem permissão de Deus, já comiam carne. Matavam os animais para comer. Ok. Depois do dilúvio, agora Deus vai permitir que os homens pudessem comer carne limpa, né? Tirando o sangue, a gordura, etc. Em Levítico 11, Deus vai dar mais detalhe. Essa é a reforma de saúde básica no tempo de Moisés. Até quando? Até 1863. Sim. Sim, meu irmão adventista, sabia disso? A partir da grande reforma de saúde, Deus diz não mais. Então foi ele que deu, depois do dilúvio, e foi ele que cortou
desde 1863. Agora, as outras igrejas que compõem a Babilônia moderna, que está em confusão, eles não sabem. Tanto assim que eles nem praticam a reforma de saúde básica de Levítico 11. Eles dizem que você pode comer tudo, que só orar sobre uma carne de porco, de tatu, de qualquer tipo de carne, Deus vai abençoar. Eles não entendem a reforma de saúde básica. E muito menos vão entender a reforma de saúde avançada a partir de 1863. Então é progressiva. Deus, por exemplo, Deus permitiu, logo depois do dilúvio, permitiu o consumo da carne. Mas sempre lembrem, a descendência apóstata de Caim já consumiam carne. Patriarcas e profetas relata isso. Por isso você tem que ler. Fala que eles já se deleitavam na morte dos animais para comer. E os próprios filhos da descendência de Caim, Jubal e Jabal, que eles inventaram instrumentos de música para fazer as festas lá, e são eles também que vieram na criação de gado. Não para cuidar dos animais, não. Foram eles que inventaram para fazer o churrasco com a música, etc. Leia Gênesis capítulo 4, você vai ver aí. Então, a descendência de Caim, sem permissão de Deus, sem permissão, matavam os animais, comiam. Agora, depois do dilúvio, Deus deu a permissão. Até porque para reduzir os anos de vida, né? Sim. Para reduzir os anos de vida. Porque uma alimentação vegetariana preserva mais a vida. Não é que você não vai ficar doente, não é isso. Mas a alimentação vegetariana preserva mais, né? Dá mais saúde, né? Então, para reduzir o número da vida, dos anos, né? E os homens pecando, se multiplicando e pecando, mesmo depois do dilúvio, Deus deu a carne e reduziu bastante. De 900 anos, a média era 910, 920, por aí, 30. Reduziu primeiro para 600, baixou para 400 e depois desceu para 120. Reduziu drasticamente. E hoje nem chega a 120, né? 70, 75, 90 anos é a média agora, né? Se você tem saúde. Se você tiver saúde, já aos 50, 60 anos já tá morto. Então, meus queridos irmãos, na verdade eu queria falar sobre a purificação da igreja, aí veio outro assunto, né? Então, amados irmãos, é Deus que conduz o seu povo. Logo no início, somente semente e vegetais, etc. Gênesis 1, 29. Depois do dilúvio, Deus permitiu o consumo da carne limpa. Mas antes do dilúvio, os descendentes de Caim, totalmente dominados por Satanás, sem a permissão de Deus, já matavam os animais para comer. Sem a permissão. Tá. Aí veio o Levítico, Deus deu mais detalhe, permissão para eles comerem, etc. Jesus não era vegetariano, comia peixe, né? Jesus não era vegetariano, os discípulos também não. Porque estava num tempo ainda permitido. Agora, desde 1863, quando foi dada a visão sobre a reforma de saúde, Deus diz não mais. Por quê? Porque Ele é Deus. E por quê? Porque as doenças nos animais iam aumentar, enquanto a iniquidade dos homens aumentam, eles iam fazer coisas absurdas com os animais, um monte de coisas absurdas, na maneira de cuidá-los, os remédios, as vacinas que botam aí, antibiótico, etc. Um monte de coisa que afetam a vida animal, né? E as doenças que se multiplicaram nesses animais, Deus diz agora não mais. Voltem para o regime original que dei para Adão e Eva. Gênesis 1, 29. Agora, se você
Quer repetir agora a história dos canitas, da descendência de Caim, que comiam sem a permissão, mas você quiser comer agora sem a permissão, desde 1863, é você e Deus. É você que está escolhendo. Mas, em 1863, aconteceram dois grandes eventos no mundo espiritual. O primeiro evento, a formação da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Legalizado. A Igreja de Deus formalmente estabelecida. Amém. Segundo, a grande visão sobre a reforma de saúde, que Deus diz agora, e agora em diante, não mais carne. Agora, se você gosta de ter o churrasquinho, tal, com Coca-Cola lá, do cafezinho, um peixe, frango, tal, vai comendo os animais, lembre que você está desagradando a Deus. Sim, sim. Você vai dizer, não, fulano come, até meu pastor come, por que eu não posso comer? Não, esse é o problema dele, né? Respeito, né? Respeito. Eu tenho alguns amigos que comem até tatu, mas eles comem seu tatu, eu não como. E nem por isso eu vou estar brigando com ele. Agora, se me perguntam se devem comer, eu vou dizer que não. Vou dizer, segundo o que eu vi na Bíblia, que não. Não precisa estar brigando com as pessoas, forçando. Não, eu não forço. E simplesmente apresento o que está escrito. Quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser aceitar, problema dessa pessoa. Tá certo? Em outro vídeo eu vou falar sobre a purificação da igreja, né? Em si. Mas eu queria falar sobre a purificação da igreja e acabei falando sobre outro assunto, né? Muito importante também, que é sobre um pouco sobre a reforma para a saúde, etc, etc. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe todos vocês. Que possamos ser obedientes. A gente não vai repetir, pelo amor de Deus, a gente não vai repetir a triste história dos descendentes de Caim, que antes da permissão de Deus, eles se deleitavam nos animais mortos, fazendo churrasco, comendo, tal. E agora que Deus diz, não mais, não podemos ser como eles. Que é Deus que deu a permissão, e Ele que cortou. Desde quando, meu irmão adventista? Você que é adventista? Desde quando? Desde 1863. Então você não pode usar exemplo dos discípulos de Jesus comendo, porque até aquele momento Deus tinha dado a permissão. E Deus cortou agora nos últimos dias. Não mais. Para preservar nossa saúde mental e espiritual e por causa do aumento das doenças no reino animal. Aumento das doenças nos animais. Alguém vai dizer, isso não é nada de ponto de salvação, ninguém vai se salvar comendo isso ou não comendo aquilo. Irmão, eu não sei, eu não vou entrar nesses detalhes com vocês. Mas uma coisa que eu sei, se o testemunho de Jesus diz que não é mais para comer, e você quer seguir o testemunho do diabo, que é o espírito da mentira, para dizer que não tem nada a ver, irmão, aí é seu problema, tá? Não é mais o meu problema. E não é o problema de Jesus, porque Jesus te advertiu já. Qualquer coisa que acontecer com você, ou uma doença, um câncer, em decorrência a essas coisas, essas práticas, vai ser da sua inteira responsabilidade. Não a minha, nem de Jesus, porque você foi avisado. Deus abençoe. E que Deus possa nos ajudar a ser completamente obedientes à sua palavra.